João Tiago, boa noite para você. Obrigada aqui por atender o meu convite, né? Vir aqui hoje para a gente poder conversar, bater um papo sobre música brasileira, sobre carnaval e especificamente falando de maracatu. Só para te apresentar, o João Tiago, ele é formado em História pela Universidade de Pernambuco, ele é professor da Rede Municipal de Lagoa de Itaengá, ou Itaenga, aí se me corrija, por favor. Ele é militante do PCBR e o JC, músico trabalhador da cultura nos maracatus, cirandas, fanfarras e orquestras de frevo no interior de Pernambuco. Seja bem-vindo, João Tiago. Tudo bem? Boa noite, camarada. Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho que eu tô pelo celular? Tudo ok? Consigo, Ó, consigo te ouvir, para mim é consigo. uma felicidade imensa assim estar participando desse momento aqui, inclusive muito massa. Valeu, Maxwell, pela recomendação. Eu já encontrei assim Maxwell em algumas sambadas assim de maracatu, etc, por aqui no interior de Pernambuco, e é basicamente isso. Já faz alguns anos que eu sou músico, que eu me envolvo nessa cultura, nessas culturas, na verdade. E aí, o que é que a gente faz, né? Quando a gente entra na universidade, a gente vai e pesquisa sobre esse rolê, né? Sobre isso que a gente faz parte e tudo mais. Não como uma forma de legitimar, por exemplo, academicamente a manifestação cultural ou a cultura popular, mas para realmente discutir sobre isso nesse espaço, né? Então, é isso. Boa noite. Bom, aí, gente, antes então aqui da gente partir para as conversas todas, façam perguntas para o João Tiago, viu? Façam comentários também aqui, se possível através do Superchat, porque é uma forma da gente fortalecer aqui esse espaço, fortalecer o Cultura Brasileira, o canal Farol Brasil. A manutenção desse canal, ela depende exclusivamente de vocês. Tornem-se membros, tá? Deixa eu colocar aqui, inclusive para quem puder, o QR Code aqui do Pix também, para você, além de tornar esse membro, poder ajudar o nosso canal. Então, fica aqui o pedido do apoio de vocês, tá, gente? Tá aqui. Lembrando também aqui que o Pix, para quem puder e quiser fazer, para além do QR Code, é esse daqui, tá? joanismanuel.agenda@gmail.com e tornem-se membros, mais uma vez, repito, a partir de R$ 4,99 vocês podem ajudar aqui o canal, tá bom? Agora sim, vamos lá. O João Tiago, olha só, eu conheço o Maracatu muito por cima, inclusive porque eu venho do interior de São Paulo, tem grupo de Maracatu na minha cidade, apesar de ser lá do interior de São Paulo, tem um grupo que chama Baque Caipira, inclusive, que claro que tem toda a referência, traz o fundamento mesmo do Maracatu, talvez ali com uma roupagem um pouco, né, do interior de São Paulo. Tem um grupo de carnaval também que foi idealizado, criado por um pernambucano que mora lá na cidade onde eu nasci e cresci, que é o Bloco da Ema, que também traz essa dinâmica do maracatu. Mas aí um pouco do que a gente estava conversando mais cedo, na verdade a gente não pode falar de o maracatu, mas os maracatus. Então, se você puder explicar um pouco dessa diferença, né, que tem o maracatu nação e o rural, é isso? E se você puder também falar um pouco da história, né, do que é isso? O que é o maracatu? Que manifestação é essa? Saindo um pouco desse senso comum, porque no senso comum a gente sabe, mas talvez é importante a gente trazer alguns detalhes, inclusive essas particularidades. Se é uma exclusividade, por exemplo, de Pernambuco apenas. Uhum. Ó, é porque quando tu falou comigo assim, tava falar de maracatu, justamente eu perguntei qual maracatu. Essa é a questão. Porque, como qualquer manifestação cultural brasileira, ele é produto de um fragmento de uma sociedade brasileira. Então, veja assim, a gente diz que existe o maracatu nação e o maracatu de Baxou, por exemplo. E aí, essas duas manifestações, elas vêm justamente de locais distintos de Pernambuco. Pernambuco tem essa possibilidade de ter múltiplas vivências, né? E aí, esse maracatu nação, que é aquele maracatu mais da capital, região metropolitana do Recife, ele tem um histórico muito mais ligado a culturas africanas em diáspora no período colonial, em Pernambuco, no caso, né? Pernambuco colonial brasileiro. E aí ele é muito mais ligado ao candomblé, à religião de matriz africana de fato, e ele é como se ele representasse
uma coroação de reis africanos no carnaval, por exemplo, ou então durante todo o ano, né? Porque o maracatu é feito durante todo o ano. E assim, é como se fosse uma retomada ancestral de um passado do qual aqueles negros que estavam em diáspora durante o período colonial não tinham mais essa vivência. E aí, essa coroação, ela serve justamente para ter essa identidade, essa, mais uma vez, uma busca ancestral de um passado que já se foi. E aí a gente tem uma noção de que esse maracatu, ele existe desde antes do período da abolição da escravidão, sabe? A gente tem registros, por exemplo, do maracatu leão coroado, que é, se não me engano, é lá de Olinda, que estão lá no jornal, assim, falando sobre, sabe, aquela coisa bem racista mesmo, de que existe lá embaixo, não sei onde, do maracatu e tudo mais. Inclusive, esse termo se remete, não, por exemplo, a uma manifestação cultural como a gente conhece hoje, se remete realmente a um grupo de negros. Então, tem um maracatu ali, tem um grupo de negros ali, sabe? Era aquela coisa. E aí, já partindo para o maracatu, qual eu faço parte, qual eu me movimento, é o que a gente chama de maracatu de baque solto, né? Que isso se remete ao estilo de tocar esse maracatu, no qual é um pouco mais acelerado, mais rápido. Eu acho que todo mundo já viu aquela musiquinha do Chico Science, né, e tal, maracatu atômico e tudo mais. Ele mistura justamente essas duas possibilidades de fazer maracatu. Tem um momento que a música é mais acelerada e um momento que é mais lenta. E aí esse maracatu rural, o maracatu de baque solto, ele vem de uma realidade interiorana do estado de Pernambuco, muito ligada à produção canavieira, né, que até hoje, inclusive, é muito presente até na cidade onde eu moro. E assim, diferente do que a gente vê na historiografia padrão, aqui no interior de Pernambuco, a escravidão indígena ela nunca deixou de acontecer. Eu acho que nem tanto no Brasil, na verdade. Só que aqui no interior de Pernambuco, na zona da mata, ela foi, tipo assim, não diminuiu, sabe? Aquela coisa assim, não diminuiu. E esse maracatu de baque solto, ele tem sim influências africanas, mas ele é majoritariamente indígena. Então, aquela figura principal do caboclo de lança, o caboclo de lança padrão, né, aquele indumentária toda colorida de lantejoulas, é realmente uma representação do indígena, de um caboclo, de um originário da terra brasileira. E assim, é basicamente essa diferença assim, para deixar mais tranquilo. Maracatu de baque solto, ele é ligado a culturas indígenas com influências de africanos. Já o maracatu de baque virado seria o africano com influências indígenas, né, dada essa simbiose entre povos aqui no Brasil. E aí, são cortejos, assim, como é que funciona a própria manifestação? Quer dizer, a ritualização disso? É um cortejo? É contado uma história? Cada vez que tem um desfile é sempre a mesma coisa? Ou tem. Eu estou tomando como base aqui minha pergunta, pensando aqui, por exemplo, como um desfile de escola de samba, né? Que tem a coisa Uhum. dos enredos e tal, e aí está contando uma história. É mais ou menos nessa linha também, desse detalhe assim sobre o que é esse cortejo que é feito, essas músicas que são escolhidas. Como é que funciona nesse Uhum. sentido, assim? Não posso dizer se exatamente existe um tema, por exemplo, mas, por exemplo, no Maracatu de Baque Virado, Maracatu Nação do Recife, ele traz letras que falam, sim, sobre um passado ancestral, falam sobre a cultura do terreiro, sobre o orixá, sobre o que é ser negro, sobre a vivência negra. Então, o mestre, né, que é essa figura que vamos dizer que seria o maestro dessa grande manifestação, ele está ali recitando versos que tem uma linha rítmica própria do maracatu, que ele está falando justamente sobre o que é ser negro e sobre essa história do negro na sociedade pernambucana, por exemplo. Então, não é, vamos dizer, que tem um tema exato, todo ano tem um tema, não. Pode até se escolher, por exemplo, cor das fantasias, sabe? Aquela ideia de, sabe, estética mesmo assim, mas tema exatamente não existe isso no maracatu nação. Também no rural não existe. Vamos dizer assim, no maracatu rural, não sei se alguém já ouviu falar, depois a gente pode até colocar algumas imagens, assim, alguma coisa por aí, tem a figura também do mestre. E aí esse mestre, é coisa louca de se pensar, e na real ele faz versos improvisados a todo momento. Então, sei lá, por exemplo, a apresentação hoje é no Recife. E aí tem uma pessoa lá na plateia que é amiga dele. Ele vai fazer um verso falando sobre aquela pessoa. Ou pode fazer um verso falando sobre a própria origem, sobre a origem do maracatu, o que é ser maracatuzeiro, sabe? Então é uma complexidade que a gente nem consegue mensurar, como cada mestre, como cada manifestação cultural também é única a partir disso, sabe? E então é bem complexo. Deixa eu colocar um vídeo aqui. Eu separei ele já tem algum tempo, para você poder até explicar um pouco o que que é isso. Aqui está falando Lagoa de Itaengá, Pernambuco. Olha Isso, só. Lagoa de Itanha.
minha cidade. Tem. Isso aqui é o maracatu rural, é isso? Isso, Maracatu do Baque Solto. Baque Inclusive, essa Solto. daí foi a homenageada do Carnaval da cidade aqui esse ano. E Tá aí certo. tem esses elementos, assim, até para explicar mais ou menos. Tem essa figura central, que é a senhorinha e tal, seria o que seria uma representação de uma baiana, por exemplo, uma baiana de candomblé, aquelas indumentárias africanas. Mas tem a figura de destaque maior atrás que vem dançando, girando aquela coisa com aquele penacho, e aí eu não preciso nem explicar, né? Traz uma ideia de origem indígena e tudo mais. E aí tem uma coisa que é muito ligada às duas manifestações, que é a ligação meio que não tem como separar mesmo assim, eles de cultos de matriz africana e indígena. Então, assim, essa figura do caboclo que vem atrás com esse penacho gigantesco, ele, além de tudo, representa também um pajé, que seria um líder espiritual que protege aquela brincadeira durante todo o carnaval. E o caboclo de lança seria justamente o indígena guerreiro que protege aquela brincadeira inteira, sabe? Então, assim, quando a gente tá brincando ali e tudo mais, os caboclos são a produção da gente, assim. Quando eu tô tocando lá, tem sempre guarda-costas atrás da gente e tem toda a produção espiritual e assim vai. É uma coisa que, se a gente for explicar partezinha por partezinha de cada indumentária dessa, a gente pode fazer uma análise histórica sobre a conformação do Brasil, sabe? Essa zona canavieira, onde eles estão brincando aí no meio e tudo mais, a grande maioria dessas pessoas que participam dessa manifestação cultural são cortadores de cana, são trabalhadores das usinas, dos engenhos e assim vai. Então é aquela coisa. De 100 anos atrás, quem fazia essa manifestação eram trabalhadores do corte de cana. Hoje em dia também são. Mas aí tem, claro, tem uma conformidade diferente. Já existem pessoas que são, sei lá, eu, professor, engenheiro, sabe, trabalhador da construção civil e assim vai. Porque é aquela coisa, ninguém é só trabalhador da cultura no Brasil. A gente tem um cenário de precarização gigantesco. Então, aquela coisa de tipo, a gente não é nem tido como trabalhador, sabe? E aí sempre é aquela coisa, você é mestre de maracatu, mas também trabalha com aquilo. Você é caboclo de lança, mas também trabalha com aquilo. É quase tido como uma atividade adicional, né? Algo extra, assim, não é aquilo que você, como desejaríamos, talvez, né? Aqui, como uma atividade principal, né? Você sempre. O carnaval, acho que em geral, ele tem isso, né? A construção de todos os trabalhadores e trabalhadoras que pensam, fazem e produzem o carnaval, seja a região que for, é sempre isso, né? A pessoa tá ali produzindo, né, o seu trabalho, tem o seu trabalho profissional e também estão ali sendo artistas, né, de alguma forma, em algum momento ali naquele momento de carnaval ou ao longo do ano, nas horas possíveis, né, no momento em que você consegue ter uma atividade quase que de lazer. É lazer, mas ao mesmo tempo é trabalho e a gente desejaria que pudesse ser talvez uma atividade principal, né, João Tiago? Acho que é um pouco dessa sua indagação que você trouxe, é isso? Isso, exato. Tanto é que, assim, no linguajar da gente que é maracatuzeiro, a gente fala que o brincante, ele é um folgazão. É uma linguagem que vem, assim, de muito tempo. É justamente quem está de folga, sabe? Aquela coisa de um cenário onde, logo pós a abolição, existem milhares de trabalhadores agora justamente no mesmo trabalho que faziam antes, né? Só que agora, de uma certa forma, um pouco mais remunerados, no caso remunerados. E aí, essa pessoa que é o protagonista dessas manifestações são os folgazões, quem estão de folga no dito popular. É interessante essa noção, porque, assim, isso que a gente vê no carnaval, esse vídeo e tudo mais, isso é uma fagulha do que é essa manifestação cultural. Acontece durante todo o ano, assim, sabe? A gente está sempre junto, porque isso é sobre também sociabilidades, é sobre realmente fazer encontros, realmente fazer novas famílias que são justamente parte desse contexto de diáspora africana e também de massacre de povos indígenas assim, no Brasil, no Pernambuco, sabe? Então, esse senso de comunidade, de realmente estar junto, é o que faz com que essa manifestação aconteça. Durante todo o ano a gente está lá fazendo batuque, se juntando, fazendo as famosas sambadas que até Maxwell colocou aí nos comentários, seriam momentos onde os maracatus se encontram para fazer justamente aqueles versos um para o outro, fazer aquela brincadeira, sabe? Mais ou menos uma batalha de rap,
Só que esse é o ancestral da batalha de rap aqui em Pernambuco, sabe? A galera fica fazendo verso um pro outro a noite inteira até o dia amanhecer. Coisa de maluco. Tá certo. E esses grupos, como é que eles são formados, assim? Eles têm uma tradição que são familiares, eles traduzem uma comunidade, por exemplo, a comunidade de um lugar tem um grupo, aí do outro lugar também tem outro grupo. A formação desses grupos, eles têm essa tradição que é familiar, que é de um território específico, que representa esse território, por exemplo? Sim, sim. Tanto é que os maracatus mais antigos que a gente tem registro, eles são justamente provenientes dos ditos engenhos de cana, sabe? Por exemplo, Cambinda brasileira, que é um que a gente conhece assim a nível nacional, ele surgiu de um engenho de cana, justamente no engenho Cumbi, por exemplo. E aí, existem maracatus hoje que são fundados mais próximo da nossa vida, da nossa cidade aqui, por exemplo, que são justamente herdeiros de tradições antigas, familiares, de pessoas que se conhecem, de antigos caboclos que já ficaram mais velhos e aí ficam agora numa postura de direção, de organização. É realmente um senso de comunidade. Sei lá, a minha cidade aqui, a gente tem cerca de 19 mil habitantes, uma cidadezinha minúscula, sabe? Mas a gente tem 7 grupos de maracatus aqui. Então é uma coisa que a gente pensa assim, um lugarzinho pequenininho, em cada esquina a gente vê uma sede de maracatu. Eu estou aqui em casa janeiro inteiro. Se a gente tivesse em janeiro agora, por exemplo, fazendo essa live, a gente iria estar ouvindo um caboclo passando aqui na rua, sabe? Tem aquela característica de ter um surrão nas costas, que é barulho daquele chocalho. E a gente já está ouvindo isso aqui passar aqui agora. Como o carnaval acabou de passar, tá todo mundo descansando, porque também ninguém é de ferro, sabe? Aquela coisa. E é sobre isso mesmo, de reencontros de laços familiares, de estar tá fortalecendo uma ancestralidade que ainda nos pertence, sabe? É aquela coisa de que a colonialidade ela fez de tudo para fazer com que os indígenas e africanos perdessem sua identidade. E aí hoje, muitas vezes, a gente que está aqui fazendo parte disso não tem essa noção, né? E realmente está usando aquela indumentária que fala sobre a nossa ancestralidade, mas que é uma continuidade disso tudo. Muitas vezes um caboclo de lança que está lá trabalhando no corte de cana, obviamente, sei lá, não vai ter uma noção de que está vestindo uma coisa que representa aquela coisa, porque essa é uma linguagem que pertence a nós, estudiosos, por exemplo, sabe? E está tipificando, encontrar a ancestralidade, tipo, o cara só é, e é. Ele é um caboclo de lança. Ele herdou isso do pai dele, que também era caboclo de lança. Herdou isso do pai dele, que também era baiano, inclusive. Brincava no maracatu vestido de mulher. E é assim, se a gente for olhar cada personagemzinho do maracatu, inclusive, não sei se tu em algum vídeo viu por aí, que existe os caboclos, existe aqueles personagens que vão rodando ao redor, eles são personagens que marcam também uma classe, sabe? Existe uma personagem que é a Catita, que é um homem vestido de mulher, que no sentido ele ia, por exemplo, o maracatu ia chegar nessa comunidade rural aqui agora. E aí ele ia na frente para tentar pegar dinheiro, para distribuir para a galera. Enquanto o maracatu estava se apresentando no terreiro da casa da pessoa, na frente da casa da pessoa, ele estava lá no fundo tentando roubar comida, pô. Porque a galera estava passando fome, sabe? E aí, até hoje a gente tem essa tradição de, sei lá, segunda-feira de carnaval todo mundo vai pra rua pedir dinheiro. Não é porque tá precisando exatamente, mas é porque é algo que a gente aprende a fazer, sabe? Que é uma memória ancestral que muitas vezes a gente nem sabe. Mas é nessa pegada assim, realmente é um lance de reencontros mesmo, de reencontros com passagens que a gente às vezes nem conhece. Bom, e aí você me enviou um pouco mais cedo 2 documentos, né, um INRC, né, o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é o documento que é utilizado para referendar aquilo que vai vir a ser patrimonializado, né. Até para trazer a diferença entre os maracatus. E aí tem um trecho até que eu estava lendo aqui, eu destaquei, eu vou ler para te fazer a pergunta, tá? O trecho de um desses documentos diz o seguinte: o carnaval se constituiu paulatinamente como uma arena em que blocos, troças, maracatus e caboclinhos foram instados a desfilar ordeira e civilizadamente em espaços determinados da cidade, seguindo traçados pré-estabelecidos. Essa discussão estava assentada numa imagem de que muitas dessas manifestações nada mais eram do que momentos propícios para a explosão da violência, provocando brigas e arruaças. Me chamou muito a atenção esse trecho, porque, de novo, né, a gente falava aqui sobre o funk,
e que é uma manifestação que de alguma forma nasce aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, enfim, aí tem as suas muitas variações Brasil afora atualmente. Mas eu queria te perguntar sobre esses processos mesmo de discriminação, de racismo, de tentativas de apropriação ou de exclusão, de criminalização também desse tipo de manifestação. A partir desse trecho, dá para a gente trazer um pouco disso que está na história também presente do maracatu? Com certeza, porque por exemplo, até uma política do Estado Novo, aquela coisa de perseguição a terreiros de candomblé, por exemplo, e apreensão de materiais, isso tudo envolve o maracatu, envolve o maracatu nação, sabe? Aqueles blocos, aquelas coisas, aquelas troças carnavalescas que desfilavam isso no passado, né, do Recife, por exemplo, eram perseguidas pela polícia. Até a própria manifestação cultural do frevo, por exemplo, que estava nesse entremeio dessa população negra, o frevo não era só por dançar, sabe? A galera estava armada ali, tinha faca, e assim vai. E isso também não é diferente, por exemplo, com o maracatu do Baque Solto. É, a principal figura, né, mais proeminente, aquele caboclo de lança, aquela lança dele realmente servia para algumas coisas, sabe? Era aquela coisa de realmente defesa, assim. E esse processo vai se aprimorando com o tempo e vai realmente levando ao processo de racismo estrutural dentro do próprio Estado burguês mesmo. Assim. Maxwell fala que as sambadas foram meio que tentaram acabar com as sambadas de maracatu, que seria aquele rolê que eu falei, e amanhecer o dia naquela brincadeira. Porque isso, de certa forma, incomoda o status quo da galera que está querendo, sei lá, dizer que só a igreja pode fazer eventos até tarde da noite, por exemplo, sabe? O que não faz o menor sentido de forma assim, né? Obviamente, moral e etc., para a gente enquanto esquerda e tudo mais. Esse processo de racialidade está muito evidente dentro do que é a perseguição às religiões matriz africanas, sabe? E aí, o maracatu, a gente até fala que o maracatu é o candomblé de rua, sabe? Se vai louvar os orixás na rua, no maracatu nação. Se levam instrumentos sagrados para a rua. Aquelas baianas carregam aquilo que a gente chama de calunga, não sei se você ouviu falar do Homem da Meia-Noite também, um calunga gigante. Elas levam calunguinhas, levam calungas que são ancestrais divinizados, estão presentes dentro daquelas bonequinhas, assim, né? E essas bonecas geram um grande furdunço, o pessoal fica dizendo que tem, né, aquelas coisas horríveis e tudo mais. Não chegue perto, não toque, não veja, não olhe. É uma coisa absurda, assim, que não faz o menor sentido. Aquelas representações servem como uma memória ancestral daquele povo. Muitas vezes aquelas calungas são a divinização de um orixá, uma pessoa que era da comunidade do maracatu e faleceu, e está ali presente naquela boneca. Ela está representando essa continuidade dos mortos mesmo. Assim. Mesma coisa com o maracatu de bate solto, assim. Esses caboclos, essas roupas, esse brilho, ele relembra um passado. E não é um passado branco. Inclusive, a branquitude, a dita branquitude, nesse conceito bem, né, bem ambíguo, ela tentou, de todas as formas, acabar com essa manifestação. Os maracatus de baque solto aqui do interior, até a década de 80, mais ou menos, quase morreram, assim. Eu acho que não tinha nem 10 grupos de maracatu de baque solto. E aí foi feito um grande processo de reativação, de busca, de financiamento também desse rolê, assim, porque o Estado também não estava nem aí para isso. Hoje em dia, toda a propaganda do Estado de Pernambuco aparece lá, um maracatu, uma baiana, uma coisa assim, mas assim, até hoje a gente ainda não tem total acesso a muita coisa. Tem maracatu que todo ano faz as contas para sair na rua porque não tem dinheiro para pagar as fantasias, sabe? Se você vê que eu até falo que é uma coisa interessante assim, que aquele trabalhador do corte de cana que passou o ano inteiro juntando uma moedinha para fazer sua fantasia, sabe? Quando ele vai para o carnaval, ele não é só um trabalhador que tem aquela visão, sabe? Um trabalhador coitado, coitado dele, não, pô. Ele se torna realmente alguém importante e vai sair no outdoor, tá ligado? Ele vai sair na propaganda do governo do estado. Só que o resto do ano ele é um lascado, trabalhando no corte de cana. E aí? Sabe? Ele vai para a rua com a roupa que custa mais do que o salário dele, sabe? E aí ele junta durante o ano inteiro o dinheiro para fazer essa roupa. E é aquele processo de realmente se torna algo exótico para o olho de alguém que vê de fora, nossa, que coisa mais linda, mas é aquela coisa de que a palavra resistência, ela está muito presente dentro dos maracatus. Todo mundo fala de resistência. Sou maracatuzeiro, estou fazendo resistência, sabe? Até, por exemplo, algumas pessoas que têm tendências assim, não sei o que, aquela coisa direita, não sei o que lá, mas quando vai para o maracatu canta sobre resistência.
E isso é sobre a contradição, né, também da classe trabalhadora. E apropriação sobre o maracatu, acho que você já falou por parte do Estado, né? Que acaba virando, eu diria que talvez um certo fetiche, inclusive, né? Que coloca ali alguém representando o maracatu, aí vira num senso comum, né? Que, por exemplo, eu que sou de fora, as pessoas que não vivenciam isso, olham para aquilo e têm um pouco de uma ideia preconcebida de que está tudo muito resolvido sobre a questão do maracatu, está tudo muito consolidado em relação à relação do Estado com o maracatu em si. E mais do que isso, né, mais do que com a manifestação, com as pessoas que fazem o maracatu, que produzem o maracatu, que, como você disse, é um trabalhador rural que durante o ano todo vive as condições precarizadas do trabalho nesse sistema que a gente conhece, lamentavelmente, e que vai ser ali uma foto de outdoor para fomentar o turismo, que rende milhões, inclusive, para o Estado e para algumas pessoas, né, que lucram em cima dessa festa. E aí é isso que eu queria te perguntar, assim, como é que é essa relação com o Estado em si, né? Isso não está resolvido, me parece, um pouco dentro do que você está trazendo aqui na sua fala. Porque realmente não está. Ano após ano a gente tenta, de todas as formas, juntar um dinheiro para ver se no ano que vem a agremiação sai, sabe? Tem uma coisa que acontece aqui em Pernambuco, que assim como, por exemplo, as escolas de samba do Rio de Janeiro, né, aquela coisa toda, também tem concurso aqui, sabe? Tem concurso de agremiações. E aí é interessante que, por exemplo, eu sou aqui de Lagoa de Itaenga, do interiorzão, e aí o concurso é lá no Recife, pô, durante o carnaval. A gente tem que ir pro Recife para participar do concurso. Chega lá, sei lá de que horas, tem hora marcada, coisa doida assim, para ganhar, sei lá, 20 mil conto. Que isso aí não dá nem 20 roupas de caboclo, por exemplo, sabe? E aí é aquela coisa de que, se você não for, você perde, por exemplo. E aí, sei lá, a gente passa o carnaval inteiro rodando o interior inteiro, assim. Eu acho que eu fiz umas 20 cidades nos 3 dias de carnaval, sabe? Isso aí, todo maracatu é assim, inclusive até os maracatus nação não tem esse lance de rodar tanto, mas eles vão rodando em polos. Aí, sei lá, uma apresentação num polo é 500 conto, pô. E ali tem, sei lá, 50 pessoas participando. Se fosse dividir igual para todo mundo, é ridículo esse bagulho. Ridículo pra caramba. E o Estado, realmente tem alguns fundos que servem para financiar, editais, aquela coisa toda, mas é tudo tão michuruca, tão ridículo de realmente se falar. Na maioria das vezes são realmente pessoas, trabalhadores, tirando do próprio bolso para fazer com que aconteça. Eu conheço o dono de maracatu que tira do bolso dele, pô, para fazer o maracatu sair. E assim, até mesmo para pagar os folgazões, né, e tal, aquela coisa, porque a gente também recebe um dinheirinho, só que é aquela coisa de tipo, a gente gasta mais do que ganha, sabe? A gente gasta realmente para fazer acontecer, para ter não sei se o prazer, mas para honrar mesmo os ancestrais, para honrar a tradição dos pais, dos avós, das avós, e assim vai, do que para realmente ganhar alguma coisa. É mais sobre existir. Sabe aquela ideia de que a cultura ela existe porque ela faz parte de quem nós somos? Eu acho que a cultura popular, a gente também tem que entender que ela é uma continuidade do nosso espírito mesmo assim. Eu não sei o que seria, por exemplo, da galera aqui da cidade se não houvesse esse rolê. Porque senão ia ser só trabalho, trabalho, trabalho. Essa forma de, entre aspas, divertimento, ela vai além de só uma apresentação, vai além de um concurso. Vai realmente ela serve como uma forma de extensão da própria alma, pô, da própria existência, assim, de uma forma bem metafórica de ser, assim, sabe? Não, certamente. É porque o que espera da classe trabalhadora é que ela só trabalhe, mais nada. Né? Trabalhe para a reprodução e manutenção do lucro para a burguesia. Então, tudo aquilo que está fora, e aí é a minha pergunta aqui para encaminhar, inclusive, para os comentários, para além da relação com o Estado, né, como você disse, como é que é a relação com os ricos e com a branquitude? Tem apropriação? Tem aqueles que olham para o maracatu de maneira discriminatória, preconceituosa, ou tem aqueles que, inclusive, querem se apropriar da festa e, enfim, cometem. Isso tem muito no carnaval, pelo menos aqui, né, que a gente tem no Sudeste, né? Aquela galera que chega
na semana do carnaval, por exemplo, e não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando, mas quer sair bonito na foto, sabe? Então, trata a coisa de maneira muito fetichizada mesmo. Isso também acontece com o maracatu, por exemplo? Acontece, pô, acontece pra caramba. É, inclusive até engraçado. Normalmente eu dou risada dessa galera, mas é muito sério esse rolê. É, acontece ao ponto de o pessoal, sei lá, sabe aquelas. Realmente reproduzir fantasia. Sabe aquela ideia de realmente se fantasiar de indígena, que é uma coisa bem, bem tosca? A galera se fantasia de caboclo de lança, assim. Inclusive eu já vi até trabalhos universitários e tal, que a galera se veste para estar exemplificando esse rolê, sabe? Existe muita apropriação mesmo assim. Enquanto a burguesia e tudo mais, acontece de que, por exemplo, tem, como a grande maioria dos trabalhadores, sei lá, da usina aqui da minha cidade participam, então tem alguma ligação com isso, aí tem algum dia do ano que chamam lá o maracatu e dão um dinheiro bom para o maracatu se apresentar lá dentro da empresa, por exemplo. Dão um dinheiro bom para ele se apresentar numa escola, tem um projeto onde sai um bom dinheiro. A galera vai, eu vou, claro, tá pagando, tá financiando, tá caindo no meu bolso, tá caindo no bolso da galera, tá realmente precisando daquilo ali que é trabalhador. É um trabalho não remunerado, sabe? E aí existe muita contradição também entre isso, né? Entre manter a cultura viva e, obviamente, ter esse ideal de tipo, não vou fechar com aquela galera se pagar pra gente tocar lá. Pô, a gente já tocou, eu já toquei em um lugar assim que tinha tipo, 10 pessoas, assim, um brancão estranho, a gente tava lá pagando dinheiro. E aí, ficou alguma coisa na cabeça deles? Não sei se ficou. Mas é engraçado de ver tentando dançar aquela coisa meio estranha, porque não faz parte, não faz sentido. Mas esse lance do que massa, meu, que exótico e tudo tal, acontece muito. A gente vê muito turista por aqui, muito encantado com isso tudo, mas se falar que tem catimbó, que tem Jurema Sagrada, que tem candomblé, o pessoal fica com o pé atrás. Até aqui na região mesmo, com esse avanço de algum fundamentalismo religioso, até em sala de aula, em vários locais onde eu estou participando, tem colega, por exemplo, na sala de aula, tem aluno meu que acabou de lança, mas tem aluno também que tem uma visão diferente sobre isso. E aí aquela coisa, acho bonito, mas né, não posso participar, né, aquela coisa, não sei o quê. É, sabe, é racismo, racismo puro, sabe? E é muito sobre isso, assim, eu acho que tem isso tudo que tu falou, e é interessante a gente ver essas contradições e como tudo tem a ver com política mesmo, assim. O entendimento tem a ver com política. Eu acho que eu vi, teve um vídeo que viralizou sobre um caboclo de lança, não sei se tu viu esse vídeo, um caboclo de lança pedindo bênção para a mãe deles ao sair de casa, né, que é uma tradição também, pedir bênção aos mais velhos ao sair de casa. E aí eu vi comentário do tipo, galera de fora de Pernambuco falando assim, nossa, que massa, cultura pernambucana, viva a cultura. E aí quando eu fui ver o comentário de pernambucanos, por exemplo, dizendo, meu Deus, olha que coisa horrível, não sei o que lá, macumba, sabe aqueles termos, eu fiquei, tá bom, é isso, é sobre isso, é o que a gente vê no dia a dia aqui também. Tem um avanço neopentecostal muito presente e que tenta fomentar a intolerância religiosa, racismo religioso também. Então, é isso que você está trazendo. Isso está muito Sim, presente sim. aí também. Tem até uma produção cultural, tá até como dica, né? Uma produção de filme, se não me engano, o nome é Azougue Nazaré, se vocês puderem ter acesso. Eu não sei se está disponível na internet, mas eu acho que tá, eu já vi online. Como chama? Chama A Azougue Nazaré. Azougue, com Z. Azul de Nazaré. Isso, aí conta uma história de um mestre maracatu que se converte a uma dessas igrejas. E aí ele passa a ser um agente ferrenho contra os maracatus. Só que é aquela coisa que ele estava se sentindo até culpado de fazer isso, porque os amigos dele, a galera dele, o pessoal dele, que ele passou a vida inteira sendo amigo, fica tipo assim, que rolê é esse que tu tá fazendo aí, mano? Que viagem é essa tua? Mas é um filme muito bom de assistir, assistam, eu já dei um spoiler. Tá aqui, olha só, vou até colocar a capa aqui, eu tô dando uma olhada, gente. Eu não sei se é esse aqui. Você me fala, você me diga, por favor, se é Uhum. exato. Eu Ele, acho que é assim. Olha só essa imagem, gente. Deixa eu ele é colocar um aqui para filme que ele é vocês. protagonizado justamente por pessoas que são de Maracatu do Baxuta, aqui de Nazaré da Mata. É interessante que os atores são pessoas reais, assim. Não É tá esse aparecendo aqui pra aqui, mim. olha só. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Tá carregando a minha página. Hoje minha internet deu para não funcionar direito. Aqui, olha. Ih, não carregou, gente. Espera aí. Aqui, ó. Vai carregar. Eu Tá bem. prometo. Tá ok. E é sobre isso, tem muita contradição assim mesmo, sabe? O pessoal daqui.
está sofrendo realmente com esse avanço desse fundamentalismo religioso. Não é nem evangélico, né? É sobre esse fundamentalismo e essa estereotipização das culturas populares, mesmo assim. Mas também tem pessoas que participam de maracatu que não tem envolvimento com terreiro também, sabe? Tem de tudo. Eu acho que é um grande turbilhão de informações. Depois Tá bota aí na tela. certo. Vou colocar aqui para vocês, gente. Esse filme é de 2018, é isso, Isso Tiago? mesmo. Acho que é 2018, né? Agora acho que vai, gente. Minha internet realmente não tá ajudando. Aqui, acho que agora assim vai. Quer ver, gente? Aqui. Pela cena, pelo menos o que tá aqui na imagem, eu imagino que seja esse filme aqui, certo? Isso, esse mesmo. Ele é um participante de maracatu e que larga tudo porque ele se torna evangélico. Isso. E aí vai girando em torno dessas contradições. Ah, pode ver até o perfil da galera, assim, tudo mais, ó. Esse que tá no centro, ele até hoje brinca maracatu. É só um personagem mesmo no filme. Ele é catita de maracatu. Tá certo. Bom, deixa eu ler aqui os comentários. O Maxwell disse que tem. Pode colocar, Maxwell, se você tiver melhor aqui para a gente poder mostrar. Enquanto eu leio os comentários, fica aí uma dica de filme, hein, gente? Azougue Nazaré. Bom, olha só. Aqui, então, quero só dar boas-vindas aqui para o Henrique Aruti, novo membro do canal Farol Brasil. Seja bem-vindo. Aqui, a Kim Kintsugi, Karen Kintsugi diz: esse programa precisa ser assistido por todas as gerações de esquerda, uma pegada muito mais arejada para nos aproximar realmente das bases. Essa é a nossa intenção, viu, Karen? Essa é a nossa pretensão aqui com esse programa. Também aqui, quem comenta, o Ale Mairi diz: Maracatu é música afro-brasileira e indígena. É lindo. A Renata Novato também diz aqui, na verdade, aqui a Renata está falando do Tiagson, eu vou ler depois. Camarada Cauê, acho que isso aqui a gente já comentou, já falou sobre isso. Ele diz: Maracatu sofreu algum tipo de aburguesamento, assim como o funk. Tem grupos de gente rica, por exemplo, que faz maracatu. Tem um maracatu meio de classe média branca, por exemplo. Não sei se Tem, aí pior que tem. na capital em Tem. Recife. O que acontece é que tem muita gente que faz um cursinho, uma oficinazinha, sabe? Às vezes até com mestre mesmo assim, alguém massa de maracatu, faz uma oficina, uma coisa, aprende ali a batucar, cantar um negócio, e aí inventa de lançar o seu próprio, assim, de lançar a sua braba. Só que aí tem um processo que até poderia ser massa de lançar a sua braba mesmo assim, fazer acontecer. Só que é preciso ter um certo respeito à tradição. Cultura popular é alguma coisa ligada justamente à tradição. Você, para ser mestre, você tem que aprender com outro mestre. Para você ter um maracatu propriamente dito, ele precisa ter ligação com o terreiro. O maracatu nação precisa sair do terreiro. Precisa ter um pai santo, uma liderança espiritual. Assim como o maracatu de baque solto precisa ter, vamos dizer assim, um aval da comunidade para ser reconhecido quanto a isso. E aí o que acontece? Começa a sair uns bagulhos daí, umas fantasias meio diferentes, estranha, um jeito de dançar que não tem nada a ver com a ancestralidade do local, sabe? Mas, assim, tem mesmo assim, tem uma galera que inventa. Mas aí também tem gente que faz alguns tipos de trabalhos usando a rítmica, no caso, e todo o processo do maracatu de uma forma até massa. Tem gente que pega uma música, faz um remix, um negócio assim, fica legal, e é respeitoso, que foi, inclusive, feito com trabalhadores da cultura da região, por exemplo, tem o pessoal da família Salustiano, né, que foi justamente quem organizou os maracatu de Batsuta aqui em Pernambuco, que tem uma galera que não canta só maracatu, que canta outros ritmos, mas aí sai misturando o maracatu e assim vai. Até mesmo, por exemplo, que o Chico Science fez, muita gente acha que maracatu é Chico Science, né, aqui em Pernambuco, só que Chico Science faz esse processo de ir nos terreiros, de vir aqui no interior, de passar ali nas áreas da mata, sabe, passar por Olinda e tal, e a partir disso desenvolver aquela musicalidade que é própria dele. Mas assim, que tem justamente essa ancestralidade e é ligado ao maracatu. Mas maracatu não é Chico Science, sabe? É aquela coisa de saber distinguir.
O Fábio Macedo, inclusive, faz essa pergunta. É perceptível a influência do maracatu na obra da Nação Zumbi? Qual o papel central da banda e do Chico Science no fomento dessa cultura? Pergunta ele, e até o Maxwell aqui também, né, tá falando, para você comentar um pouco o que que é o Nação Zumbi. O meu que já deu uma introdução sobre isso, né? Tipo assim, é uma galera que estava tentando. Foi um momento, inclusive, político e cultural de Pernambuco que a gente estava nessa proposição, né? De estar fomentando e trazendo essa ideia de Pernambuco real para as pessoas de fora de Pernambuco. Então, Nação Zumbi tem essa influência, não só Nação Zumbi, como outras bandas também no movimento Mangue Beat, né? Inclusive, é realmente um movimento que tem outras raízes também, que não é só o maracatu, mas, assim, tem ligação, tem influência e tem, eu acho que é um dos poucos grupos, assim, que tentaram levar o maracatu para fora, que não foi algo tão forçado, algo tão, como a gente tinha comentado antes, superficial, sabe? De vir lá, se apropriar, etc. Chico Sainz era um pernambucano e estava fazendo um rolê realmente de respeito, assim. Eu acho massa. Não curto muito Eu o acho som e que tal, travou, mas é massa. gente. Pelo menos para mim aqui, o João Tiago travou. Eu vou tirar ele e vou colocar novamente. Só me respondam se foi. Acho que é ele mesmo, né, gente? Bem na hora que ele estava respondendo, aqui ele travou. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tá vendo, ó? A conexão dele deve ter caído. Eu vou conversar aqui com ele para ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, deixa eu me ler aqui os últimos comentários que eu separei também. O Matheus Quintães, que diz: o reizado aqui no Cariri cearense é muito reprimido também. Vamos ouvir então também aqui quem está fazendo, né, e promovendo e apresentando o reizado no Ceará. Me parece, bom, eu tenho algumas coisas que eu queria comentar a respeito disso. Deixa eu ver se voltou. Aqui, João, você, enquanto você estava começando a responder, você travou. Se você puder, por favor, falar aqui novamente dessa pergunta aqui que chegou, né, sobre o que que é a Nação Zumbi, o que que foi esse movimento Mangue Beat, que todo mundo associa Uhum. diretamente realmente ao maracatu. Tá até me perdi o que eu tava falando, mas enfim. O maracatu não é mangue beat não é maracatu, mas no sentido geral, o mangue beat foi participou desse momento de efervescência cultural do Recife, ali no final dos anos 90, né? Também é justamente o período dos maracatus voltaram a ter um certo foco, e inclusive o Mangue Beat foi uma boa forma da gente estar se fortalecendo assim, e diferente daquele rolê que a gente estava comentando antes, de pessoas e grupos de outros locais, sem respeito à ancestralidade e tudo mais, tá se apropriando disso, me parece que o Mangue Beat de alguma forma conseguiu conversar e dialogar bem com o pessoal da cultura daqui, sabe? Então, até mesmo no clipe do Maracatu Atômico, existem pessoas que são realmente brincantes, que estavam naquele clipe, que fizeram parte do processo musical da música também. Então, provavelmente quem estava batucando ali, se eu não me engano, era o pessoal da família Salustiano, o caboclo que aparece é Manuelzinho, que hoje em dia é o líder da Associação de Maracatus de Baque Solto, aqui de Pernambuco. Então, assim, o Mangue Beat foi também uma forma da gente estar propagandeando, de certa forma, essa manifestação cultural, e acho eu que chega a conhecimento brasileiro, assim, de Brasil, através do Mangue Beat. Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir. Mas, assim, já se sabia que existia o maracatu, só que o Mangue Beat consegue ser, sei lá, assim como o Luiz Gonzaga levou o forró para todo o Brasil. O Mangue Beat, Chico Sainz, Nação Zumbi, aquele rolê todo, consegue levar o maracatu para o Brasil, assim. E é interessante que, ao menos, não foi alguém que estava totalmente desconectado disso, mas que, infelizmente, não foram os próprios trabalhadores da cultura que foram protagonistas disso, assim, sabe? Trabalhadores que fazem o maracatu, no caso, não o Chico. Tá certo. Bom, e aqui então, outros comentários que chegaram aqui, o Pablo Freitas, que diz: a vivência dos maracatus vai muito além de uma performance musical. Ancestralidades, o João Tiago aqui comentou bastante sobre isso. Aqui, a Karen, ela diz o seguinte: olha só, aqui na Serra da Mantiqueira, São Paulo, o maracatu se tornou o estilo da esquerda paulistana, neo-rural. Neo-rural é ótimo. É uma galera Amador. que
Neo-rural é porque há realmente um movimento, né, de filhos de burgueses, de uma classe média que tem propriedade privada, e aí diz que evoluiu e está morando em sítio. É muito fácil para quem tem propriedade privada falar isso. E aí a gente chama aqui de neo-rural, a Karen tem razão. Elitista e abraçadora de árvores que chegou para gentrificar, descaracterizaram o sentido. Eu costumo dizer, viu, João Tiago, de alguma forma que muito do que sai de outras regiões, né, sobretudo em especial Norte e Nordeste, e que vem para esses grandes centros como São Paulo e é apropriado, né? Aí é feito todo um esvaziamento mesmo, né? Então acho que a Karen trouxe um pouco desse questionamento. Quando eu disse para você, por exemplo, que tem um grupo de maracatu no interior de São Paulo, lá na cidade onde eu nasci e cresci, mas ali há muito respeito mesmo e uma forma de tentar se manifestar considerando tudo que está presente dentro de, né, todas as simbologias que você explicou muito bem aqui. Mas tem, de fato, né, essa certa apropriação e não é uma exclusividade apenas de quem está aí, né, no território, está em Pernambuco. E quando chega nos grandes centros, aí e não é só sobre o maracatu, sobre todas as outras coisas, porque vira algo muito de maneira exótica, gente que ouviu uma, duas aulas na faculdade e acha, se sentindo muito apropriada para falar, fazer, manifestar a respeito. Então, essas problemáticas todas, elas realmente acontecem. Quando chega, a coisa chega aqui no Sudeste, isso realmente acontece. Bom, e aqui o Alencar também diz: nem sabia que tinha uma indumentária exuberante e danças envolvidas. Aqui só tem o batuque mesmo. Aqui aonde eu não sei exatamente o que o Alencar está dizendo, mas para você ver a importância da gente trazer essas explicações todas. E quem mais aqui também que está comentando? Aqui a Karen faz uma pergunta: como era ou é a atuação do SESC? Não sei, ela foi bem específica aqui com o maracatu. Eu acho que talvez ela está dialogando com o próprio comentário que ela fez, né? Da forma como a coisa chega mesmo. Lembrar que o SESC é uma organização aqui da indústria que está muito presente aqui, pelo menos Rio e em São Paulo, né? E um último comentário, então, aqui, o Edu Schmidt, que diz que ele tem uma tia que é professora em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, e diz que uma das mães reclamou e proibiu a filha de aprender sobre folclore, e aqui ele está traduzindo, que é fundamentalismo religioso, que a gente também comentou a respeito. João Tiago, é isso. Quero te agradecer muito. Não sei se você quer fazer mais dentro desses comentários todos que eu li, quer fazer mais algum comentário, trazer mais alguma observação. Mas já te agradeço muito por estar aqui conosco e trazer todas essas informações, esses aprendizados também a respeito do maracatu, dos maracatus, na verdade. Certo. Só essa questão do SESC, eu realmente nunca, ao menos nunca chegou até mim. Ninguém nunca me convidou no SEX, por exemplo, para participar disso. E eu acho que eu já vi algumas coisas do pessoal participando de oficinas e tudo mais, mas é muito aquele rolê de realmente, assim, fazer uma aula, um negócio assim lá, mas eu não sei muito bem não. E só queria comentar que existem muitas coisas que são ligadas aos maracatus, ao carnaval pernambucano, que vão parar também no sul-sudeste, e aí eu acho que não é um problema, não é uma questão justamente ter um maracatu na cidade onde tu nasceu, lá no interior de São Paulo, sabe? É interessante até entender que existem muitos nordestinos que foram daqui por aí durante o período do século passado, assim, sabe? Na década de 80, por exemplo, meu pai morou em São Paulo por um tempão, assim. E aí é sobre realmente entender que muito do linguajar, até o linguajar do maracatu, tem particularidades que são similares às escolas de samba, por exemplo. A gente fala que no maracatu a gente está fazendo um samba quando está cantando um verso, está tocando um samba. Tipo, é uma palavra que é africana, que aí tem várias possibilidades de ser um samba. E muito do que a gente entende hoje como processo histórico brasileiro não pode ser entendido só como uma localidade, assim. Então, eu acho que é massa
que surjam também grupos de maracatu em outros locais, eu não acho que isso seja um problema, sabe? Mas o problema realmente é essa descaracterização e essa, sabe, virar outdoor, virar uma coisa exótica, que tem a ver também com o processo de folclorização, de entendimento de culturas negras e indígenas como algo folclórico, como algo que vem naquele pensamento realmente de algo que não é branco, europeu, cristão, então é folclore, sabe aquela coisa? É algo inferior, Sim. não é religião, é folclore, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, assim. Foi muito massa discutir com vocês aqui. Eu achei muito legal poder falar, assim, para um público maior, sabe? Para ser o carnaval inteiro, assim. Antes do carnaval, na verdade, né? Conversando em sala de aula com os alunos, aquela coisa bem massa, tal. Professor, não sei o que lá. E aí é massa trabalhar com vocês aqui, ouvir perguntas, assim, tão bem elaboradas, bem, tipo assim, realmente quero entender. Achei muito massa. E sempre que for possível, se acharem massa também, eu posso vir por aí Por conversar favor. sobre outros assuntos também, cultura E popular, não só sobre maracatu. deixa eu aproveitar, inclusive, um pouco desse seu último comentário. Como é que é isso em sala de aula, por exemplo? Como é que é a recepção dos alunos? Não sei qual que é a faixa etária dos seus alunos, mas como é que é esse Uhum, diálogo, né, da manifestação artística com a educação, né? Trazendo isso para algo mais pedagógico, por exemplo. uhum. Aqui em Pernambuco, se eu não me engano, tem na base curricular do Estado, a gente, obviamente, tem a lei nacional, né, que fala sobre cultura africana e indígena dentro das escolas, mas também tem materiais que falam sobre cultura pernambucana em si, que são de matriz indígena e africana. E, assim, o meu trabalho em sala de aula, eu acho que é muito interessante, porque eu moro numa cidade que é muito propícia para isso, assim, sabe? É muito propícia para a galera falar sobre isso. Então, sei lá, no carnaval da escola, a gente tem muita coisa, os meninos vêm fantasiados de caboclo, a gente consegue fazer brincadeira. Tem um colega, inclusive, que é professor e é mestre de maracatu também, e assim vai, sabe? Então, eu acho que aqui, para mim, ao menos, a recepção é mais tranquila. Tem, claro, os poréns, quando a gente fala de religião, né? Todo mundo fala misericórdia, meu Deus do céu, como assim, professor? Então, meu colega que é caboclo de lança, ele participa de candomblé, tipo, tem aquelas integrações que são naturais da galera, dos alunos, né? Trabalho principalmente com até o nono ano, né? Adolescentes, assim, tudo mais. É legal, é gostoso, porque a gente passa um tempo, a gente passa mais tempo desmistificando uma coisa que eles já vivem e fazendo eles entenderem o porquê daquilo existir, do que a gente realmente tendo um problema na sala de aula, sabe? É realmente problema de gente grande. Adolescente, criança, só tá querendo entender mesmo. Tá certo. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigada, viu, João Tiago? Eu realmente espero te receber mais vezes aqui para a gente falar não só de maracatu, como de cultura popular. Eu sei que você fala com bastante propriedade a respeito. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.